Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Roden. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui, nossos estúdios, da Roden, que é o senhor Lino Roden, então o presidente do Grupo Roden, que vai falar sobre vários temas aqui conosco. Nos deu o prazer de tirar um momentinho para falar aqui conosco, né, senhor Lino, que isso é muito bom também a gente conversar um pouquinho sobre vários temas, a história da empresa, os tempos atuais e tudo mais. Senhor Lino, muito obrigado por estar aqui conosco e seja muito bem-vindo ao nosso podcast também. Muito boa tarde, Lucas. Então, vamos em frente, vamos ver se estamos aptos a responder as perguntas que você fez aí. Vamos ver, então. E já vamos começar com uma viagem no tempo aí, senhor Lino. Vamos começar lá com 1938, quando a Roden de fato foi fundada. Seu pai, o seu Samuel, o que ele contou para o senhor sobre a fundação assim, da Roden? Como é que foi esse período? O que o senhor tem de lembrança sobre isso também? Como tudo na história, assim, a grande parte não se planeja muito, né? Então, meu pai, na verdade, ele fez um curso de marcenaria em Blumenau, né? E voltou para casa e queria trabalhar. E daí ele pediu para o meu avô um pedaço do rancho, né? E o meu avô disse, não, tem aquele cantinho ali, tu pode trabalhar ali. Mas é um rancho mesmo, de gado, coisa assim. E ele começou a trabalhar nesse cantinho. Então, começando a fazer móveis, né? Primeira coisa mais simples, depois foi melhorando, né? Cadeiras, mesas, guarda-roupas, né? Aquela vez era muito típico o caixão de lenha, né? Uhum. Então, todo mundo tinha um caixão de lenha na cozinha. Então, foi indo assim, ele foi desenvolvendo. E meu pai era inquieto, ele gostava de ir melhorando os produtos. Então, ele foi desenvolvendo isso e foi crescendo nesse setor. Legal, né? A gente saber disso também, que o seu Samuel realmente era um cara, parecia à frente do seu tempo, né, senhor Lino, assim, porque ele sempre fazia coisas extraordinárias aí também. A gente conhece muito a história da tal da cadeira e da mala, né, que foi muito contada aí também, que inclusive retornou aí mais ou menos nos anos 90 para a família Roden, né, que foram produtos fabricados lá atrás, alguns dos primeiros produtos aí que foram fabricados, e hoje a família tem posse disso também. Mas teve muita outra coisa também, né, senhor Lino? Teve a tal da roda d'água para fabricação de energia, teve as inusitadas formas de transporte, digamos assim, que tinha, né, no começo também. Queria que o senhor contasse algumas histórias e o que o senhor ouvia sobre o início da empresa também. O meu pai começou fabricando então esses móveis pela Redondeza. Depois, ele foi 2 vezes para o seminário, né? Então, ele tinha uma grande amizade com os padres, com o pessoal da Igreja Católica, assim. E com isso ele também, como ele sabia que ele era marceneiro, coisa assim, eles passaram a fazer encomendas com ele. Por exemplo, os bancos da igreja de Itajaí, foi ele que fez, né? E várias outras, os bancos da igreja, aliás, a sacristia da igreja de Ascura, e não sei o que, tantas outras que eu não lembro, assim, né? Mas então ele foi fazendo isso. E tudo era muito difícil, né? Sair de Salete até Rio do Sul já era uma epopeia, né? Um dia ele disse que estava indo para Rio do Oeste, e naquelas curvas aí, de repente o caminhão caiu no chão. Um lado assim caiu. Ele disse, mas o que foi acontecer? Foi lá ver, tinha caído rodado, os pneus. E daí, um pneu ele encontrou logo ali. E o outro? Aí, né, com um caminhão parado no meio da pista ali, da estrada, e foi falando com os vizinhanças, onde que tinha visto, não tinha visto, o que tinha acontecido, até que acharam lá na barranca do rio um pneu lá. Então, conseguiram achar. Uma história bem assim, gozada, né? Porque imagina hoje em dia o cara perdeu rodado, né? Mas são muitas histórias, né? Com certeza, com certeza. E aí, senhor Lino, claro, chegou um momento que ele acabou deixando para o senhor, né, digamos, o comando aí da empresa. Essa transição para os filhos ou para o senhor, como é que foi? O senhor lembra desses momentos?
Olha, essa transição ela foi muito lenta, assim, né? Porque os filhos foram entrando na empresa e com algum conhecimento, outros sem conhecimento. Então foi uma coisa que foi ao longo do tempo. E eu tinha feito a faculdade, né? Quando eu concluí a administração, daí no início de 77, eu cheguei na empresa já formado, vamos dizer assim. Aquilo eu acho que ajudou, assim, de certa forma, a empresa, que nós conseguimos estruturar um pouco melhor. E daí, logo no ano de 78, final de 78, meu pai dividiu com o irmão dele, Cornélio Roden, né, as empresas, que era uma coisa só. Daí nós ficamos com a parte de cima da nova, onde que hoje é a Roden Artefatos, e o meu tio ficou lá com a parte onde era a Roden SA, né? E então, a partir daquilo, a gente começou a vamos dizer assim, a se profissionalizar mais, né? Quer dizer, a melhorar a administração. Profissionalismo ainda era uma palavra que a gente não conhecia praticamente, mas melhorar a administração. E eu a partir daquele momento, né, eu passei assim a ser mais assim, mais ouvido pelo pai. Porque daí ele vinha, ele queria saber o que era melhor fazer, o que não. E daí eu fazia minhas colocações, então ele me ouvia bastante. E isso foi indo durante um bom tempo. Olha só, que bacana. E aí, em determinado momento, o senhor ali no grupo, a Roden Artefatos, então, né, digamos, caiu na sua mão. Nesse momento, o senhor imaginava que ela poderia se tornar desse tamanho que ela se tornou hoje? Caiu na minha mão. É o seguinte, né? E daí, final de 91, os filhos todos, meu pai, nós somos em 12 irmãos, né? Então, os filhos queriam administrar, queriam participar. Cada um achava que um era mais competente que o outro. Então, aquela luta, assim, pô, eu também quero participar, senão é só que é o Lino que manda, e é o outro ali que ajuda, que também manda, mas nós não mandamos nada, e por aí fora. Aí, então, eu, na verdade, quis profissionalizar a empresa naquela altura. A gente até buscou profissionais de fora, né? Buscou um programa de profissionalização, mas daí meu pai não quis seguir com aquilo. Quando ele viu que tinha que vários saírem fora da empresa, ele não quis seguir. Daí, naquele momento, então, nós conversamos com ele, né? E assim, dividi a empresa, dividimos tudo. E haviam 4 empresas, né? E daí, com essas 4 empresas, cada filho ganhou uma cota mais ou menos igual para cada filho. Né? Os mais velhos um pouquinho mais e os mais novos um pouquinho menos. Mas assim, não foi muita diferença. E com isso, daí nós fizemos um leilão e cada um escolheu com que empresas queria ficar. Mas alguns não venderam nenhuma ação e não compraram nenhuma, outros venderam quase tudo e outros compraram e por aí fora. Então, no final do dia, eu saí com já o principal administrador da Roden Artefatos. Daí tinha a Roden Máquinas, que ficou com meu irmão Agenor, daí a Roden Ligne, que é do Mato Grosso, que ficou com o meu cunhado Apolinário, né? E a Roden Tararé, né? Que ficou com o meu cunhado Ademir Nils. Aí então dividiu tudo. Mas aí, na verdade, eles não tinham experiência. Vários deles não tinham. E aí, né, começou, bem logo entrou o plano cruzado, né? Muita inflação. E daí, quando começou o plano cruzado, aí os bancos soltaram dinheiro à vontade. E todo mundo foi lá e pegou bastante dinheiro nos bancos. E eu não quis pegar nada. Eu digo, não, eu não vou pegar, vou pagar as contas. E daí eu optei por pagar as contas e paguei as contas, né?
Daí, quando foi indo para frente, aí deu uma crise bem braba, logo, já 96, 97, deu uma crise braba, com uma crise cambial e uma crise também financeira, vamos dizer assim, né? E daí aquela situação ali, eu como estava com as contas mais pagas, eu não tive muito problema. Quer dizer, tive problema, porque era difícil sempre enfrentar uma situação, mas menos problemas, né, do que os outros. Aí então foi indo, e quando começou 97, aí eu já estava em 94, na verdade, o Silvio, meu irmão, quis sair da sociedade. Então, eu tive que construir uma fábrica lá para ele, construímos lá em Salete, né? Construímos uma fábrica para ele, ficou tudo prontinho lá, ele ficou como ele queria, e daí, então, ele saiu da empresa. Daí, eu queria expandir. Aí a gente já exportava portas, coisas assim, e já vinha exportando portas desde muitos anos, né? Desde 85, primeiro portas de mogno, depois em 87 começamos a exportar portas de pinos, e daí essas portas de pinos houve uma continuidade, aí fomos exportando sempre. Aí o nosso principal produto passou a ser portas. E então, daí eu estava em 97, 97 eu estava já sozinho, né? A empresa estava recuperando a situação, e eu quis expandir, porque eu olhava muito para o mercado de portas dos Estados Unidos e percebia que havia um grande mercado lá. Aliás, eu já tinha viajado muitas vezes para lá, para vender portas, né? Mas não tinha conseguido engrenar bem ainda, porque eu sabia que eles queriam porta com nó firme, porta sem nó, e tudo era muito difícil aqui, porque a gente estava acostumado a vender portas para a Inglaterra, portas com nó, e passada massa, né? Então, resolvia. Então era o que a gente fazia. Daí em 97 eu comprei esse terreno aqui onde está a Rodem Portas hoje, né? Comprei aqui, o homem estava meio contra a vontade, ele disse, mas os Rodem não estão tudo quebrados. Sempre tem essas histórias, né? Daí ele disse, então me traz em dinheiro. Aí eu arrumei uma sacola de dinheiro e trouxe em dinheiro para ele. Aí ele morava ali embaixo, aqui embaixo do terreno ali. E daí eu cheguei ali, paguei para ele, assinamos o contrato, e daí subimos para ver a área. Aí chegamos aqui em cima, olhamos tudo, daí ele disse, esqueci a janela da cozinha aberta, e o dinheiro ficou em cima da mesa. Daí o homem se arrancou daqui para baixo, vamos ali, mas graças a Deus não tinha entrado ninguém, o dinheiro estava em cima da mesa ainda. Então assim começou a compra desse terreno, e já no início de 98 eu já tinha um prefeito, era Juscelino Amâncio, aqui de Pouso Redondo, e a gente fez uma boa amizade com ele, assim, um companheirismo bom, assim, vamos dizer, e ele ajudou um pouco, né, com a terraplanagem, que o terreno a gente tinha comprado, mas ele ajudou com a terraplanagem, e já no final de 97 nós já fizemos a terraplanagem. No comecinho de 98 nós começamos a construção desse galpão, do primeiro galpão ali, né? Então, assim, daí foi uma continuidade, né? Foram vários anos até construir tudo, mas foi uma continuidade. Mas já sempre de olho no mercado americano. Isso, quando começamos aqui, já era para produzir porta para o mercado americano. Celino, e, claro, vou falar um pouquinho mais de exportação, já que o senhor citou, né, falou desse assunto. Não que hoje não seja difícil, claro que é, mas é um pouco mais fácil, assim, eu imagino, né, não vivenciei a década 85, como o senhor falou que iniciou aqui a exportação.
Como é que era, assim, vender aqui do Brasil para fora? Era uma coisa mais complicada? Era tranquilo? Como é que era esse processo? Era bem, assim, era bem difícil, era tudo por agentes, vamos dizer, né? A gente tinha um agente, então, que vendeu essas primeiras portas de mogno. E essas portas de mogno, elas iam não só de mogno, de outras madeiras também, tá? Mas o mogno era o principal. E elas iam tudo em caixas, aquela vez não estava containerizado o transporte, né? Nem de navio, né? A maioria era feito caixas e chegava lá, embarcava nos porões dos navios, né? E tinha mercadoria que ia em cima, mas a maioria ia dentro dos porões. Olha só. E daí então, né, não podia molhar nada, né? Então era bem outro transporte, né? Então tudo muito mais simples, navios pequenos, né, bem menores. Daí em 87, quando nós fizemos o primeiro pedido de porta, vendemos o primeiro pedido de portas de pinos, aí eles já pediram para embarcar em containers de 20 pés. Primeiro a gente nem sabia bem como que era isso, mas como é que nós vamos saber onde que tem esse container por aí fora? Mas como a gente vai conversando, vai vendo, arrumaram os containers para nós. Foi um container por mês, um em setembro, um em outubro e um em novembro, de 87, né? Daí chegou lá, foi do agrado deles, coisa assim, as portas estão boas, aí começaram a pedir mais. Quanto vocês têm capacidade? Vão pedindo aí que a gente vai tentando fazer. Aí foi indo para 1.000 containers, 1.000 portas por mês, 2 containers pequenos, depois foi indo para 3, e logo depois também passou o container grande. Daí então... E daí foi uma constante, a gente aumentando a produção, né, buscando sempre fazer a melhor qualidade possível, e foi uma constante até chegar, né, nesse caminho que estamos hoje, né? E hoje, evidentemente, né, a grande maioria são portas clear, sem nó, né, portas revestidas de MDF, né? Então, coisa que no começo era só lâmina de madeira, ninguém queria um MDF na porta, e hoje em dia, na verdade, o mercado mudou e todo mundo gosta das portas com MDF. Que bom que a Roden então, se adaptou. Pintadas, No começo era muito difícil pintar, a gente tinha que pintar com pistola, e daí, nossa, era uma trabalheira, o gerente, o Dirley, reclamava, mas nós vamos ter que pintar isso aí tudo com a pistola? Diga, vamos se virando. E daí, na medida que foi indo, quando chegou a um certo momento, como a gente já produzia bastante, aquilo automatizou melhor do que as outras. Então, é o setor mais automatizado que nós temos, é o de porta branca, né? Porque é um processo que é mais constante e permitiu uma automatização muito melhor e também, evidente, junto ali, melhorar ainda mais a qualidade, né? Então foi uma constante. E hoje em dia a gente fabrica, na verdade, 80% das portas por aí ou mais em portas brancas. E lá em Salete, né, seu Lino, é bonito de ver os robôs também trabalhando na pintura ali, essa é uma coisa que não se imaginava também, né? Não havia a menor ideia. Mas nós temos muitas máquinas automáticas, né, muitos processos, porque inicialmente o processo era todo muito manual, então de uma máquina para outra precisava sempre 2 pessoas para carregar a porta, né? E a gente emendou uma sequência de máquinas lá, onde tipo assim, às vezes tinha 6 pessoas, ficaram 2, uma na frente e uma atrás. Tinha 8 pessoas em 4 máquinas, ficou 2, né? E processos até maiores, né? Que tirou mais gente ainda. Então foi muito interessante essa automatização, que ainda não foi por robôs. Isso foi antes dos robôs.
E daí depois os robôs vieram para aquelas partes que era, né, primeiro para pintura, porque era aquela parte química ali era muito difícil, né? A pessoa tinha que ficar o movimento todo, né? A pilha era alta e descendo, se agachando, né? E pintar embaixo, aquilo arrebentava as costas do trabalhador ali, do operário, né? Então, aquilo não dava. E aí, quando automatizamos essa parte, o robô não reclamou mais, né? Não dá dor nas costas do robô lá, fica tudo certo. Celino, o senhor falou um pouquinho, né, de como foi esse processo de compra aqui do terreno aqui da Rodem Portas, né, que é onde nós estamos aqui em Pouso Redondo, mas como é que foi a ideia, assim, como é que viram que o Salete, entre aspas, ficou pequeno, assim, aquela lá e precisava de uma nova unidade fabril? Isso eu tinha percebido bem antes já, né, porque sim, tinha percebido porque Salete é uma cidade pequena, e não havia condições. Primeiro, nós queríamos fazer uma unidade em Taió. Mas daí, o meu irmão Silvio, né, ele não quis que a gente fizesse lá. Então, ele quis sair da empresa. Daí fizemos a empresa dele, lá em Salete. Daí fizemos a empresa dele, e daí eu fiquei mais 2 anos lá pensando o que fazer. Né? Assim, né? Porque tinha que pagar aquela conta toda lá. E daí eu, nisso, fui analisando melhor e vi que o melhor ponto era a BR, né? Então, viemos aqui para a BR. E aqui daí eu fiz uma reunião com o prefeito chamou várias lideranças municipais aí, tivemos uma reunião bastante boa, eu falei das minhas intenções e o prefeito, então, nomeou um dos presentes para me ajudar a comprar o terreno. Aí, né, listamos vários terrenos, porque aqui, na verdade, aqui onde nós compramos, aqui, isso aqui era uma roça, né, porque o Pouso Redondo terminava lá em cima da lombada já. Aqui para baixo não tinha praticamente nada. E daí, aí comprei o terreno, né, e, na verdade, escolhi o melhor terreno que tinha, né? Porque havia outros, mas na Baixada, um pouco, né? E onde que eu digo, não, isso aí não vai dar certo. Eu sempre gostei de terreno bom, bem alto, assim, mais alto, né? E compramos aqui. E daí compramos primeiro uma metade, depois outra, depois fomos ampliando um pouquinho, assim. Esse processo. E não deu para montar em Taió nesse primeiro momento, mas depois deu, né, Celino? Então depois achou o Taió lá também e investiu lá em Taió também. Como é que foi esse desafio de montar uma nova empresa em Taió? Aí eu tinha muitos amigos em Taió sempre, né? Tenho até hoje. E eles ficaram me cobrando. Pô, Lino, mas Taió, tu tinha que montar alguma coisa aqui. E daí surgiu a oportunidade, vamos dizer, a gente já estava exportando muitas portas com vidro, exportava muita coisa, então acho que a gente comprava, assim, vários caminhões por semana de vidro aí, né? Então, e daí eu digo, nossa, nós temos que fazer alguma coisa porque não podemos comprar isso tudo de fora. Aí eu comecei a estudar a possibilidade de montar uma fábrica de vidro. E daí eu estava buscando locais para instalação, né? Daí o prefeito, Horst Punag, o pai, né? Do atual prefeito. Ele falou comigo, ele insistiu que fosse ali em Taió. Eu digo, não, tá bom, tudo bem, então. Daí, ali escolhemos aquele terreno ali, né? Que a prefeitura indicou, esse terreno aqui que temos aí para disposição da Rodem. Daí fomos lá e começamos a construir, né, e arrumamos a documentação toda aí. Daí, assim foi indo. Também num local alto, fora de enchente, né, que Taió tem muito esse problema, né, como o senhor disse, gosta de construir locais um pouco mais altos, assim, também. Falamos de Salete, falamos de Pouso Redondo e falamos de Taió. E agora, Celino, temos uma nova cidade para falar, então, Encruzilhada do Sul. Esse processo é muito recente agora.
Como é que foi agora investir no Rio Grande do Sul, né? Tem uma nova unidade fabril lá. A gente, mas a verdade é que isso começa bem antes, né? Faz uns 5 ou 6 anos, não sei bem, uns 6 pelo menos, que o Adroaldo, né, o nosso gerente florestal, ele disse, olha, tem uns terrenos bons do Rio Grande do Sul, com reflorestamento. É longe, mas compensa nós olhar? Eu digo, não, vai lá olhar e vamos ver de perto esse negócio. E ele foi lá, né? E viu várias oportunidades, né? A madeira ainda é bem mais barata do que aqui. E aqui as terras agrícolas são muito caras, né? O dobro do que no Rio Grande do Sul. Nossa. E então daí a gente decidiu investir lá. Mas já quando decidiu investir, já pensando numa unidade lá, né? Só que a unidade não tinha pressa, não tinha assim, né? Então compramos os terrenos, as terras lá, os reflorestamentos todos, e aí começamos a buscar para construir uma empresa lá, né? Pesquisar dados, coisas assim, as cidades, os melhores locais, e nós tínhamos decidido por Cachoeira do Sul. E Cachoeira do Sul nós demos entrada com o processo de licenciamento ambiental, mas já fazem mais de 3 anos e ainda não saiu. Nossa. Então agora nós deixamos parado. Agora compramos em Encruzilhada do Sul, né, aquela belíssima fábrica da Tramontina Madeiras S.A., né? Compramos aquilo ali, foi assim uma oportunidade muito boa para a empresa, e compramos aquilo, e agora até o nosso pessoal está nesse momento lá trabalhando para fazer a incorporação de fato, né? Para incorporar a Roden Artefatos e Madeira de Salete, que vai ser tudo administrado por Salete. Então, eles estão lá trabalhando, e daqui para frente essa unidade vai fornecer madeiras serradas, secas, né? E também uma parte de colagem, uma parte de, né? Então, pré-corte e colagem para Salete. Com isso, vai tirar aquela pressão que a gente tinha por falta de mão de obra. Nós vamos poder aumentar o faturamento, fazer um crescimento da empresa por termos encontrado essa ótima opção, que Encruzilhada é uma cidade bem maior que Salete, e que tem mão de obra abundante lá. Além disso, né, seu Lino, a questão do frete, né? Se já tem a madeira serrada, já seca, ela também já não vem mais com... Isso, né? Claro, tem essa vantagem. Também, são, né, várias vantagens, né? As madeiras mais baratas que compramos lá, as terras mais baratas. Agora, fazer esse primeiro beneficiamento, onde é tirar a água da madeira, a secagem, né, a serragem, isso tudo vai ajudar, e o custo de ter a unidade lá não vai ser muito maior do que ter a serraria aqui. Olha só, muito bacana. Seu Lino, mais uma notícia até, né? Nós nos inscrevemos no prêmio de inovação da Sears com a questão das esquadrias de alumínio. E aí eles disseram, olha que legal que a Roden se inscreveu, porque na outra edição o homenageado foi o senhor Lino Roden, né? Nesse prêmio de inovação da Sears. Olha, sinceramente nem sabia, mas agora a gente está aí. E o finalista, né, desse nosso projeto finalista da Roden aqui na Sears é dessa questão da esquadria de alumínio, que foi outro mercado que a Roden também foi, né, aos poucos tendo esse insight, vendo essa necessidade, mas como que foi assim também nessa expansão de mercado, pensar em entrar nesse mercado de esquadrias de alumínio? Porque a gente, na verdade, queria crescer. E a gente viu que o mercado de refrigeração era um mercado limitado, né? E daí a gente passou a olhar vários outros setores para ver que setor poderia comportar uma produção maior, vamos dizer assim, né?
e porque não dava para ficar na venda simples de vidro para prédios, né? Para casas, prédios, porque isso ali é um mercado muito complicado, muita gente não quer nota, o consumidor não quer pagar imposto, né? Então ele não quer a nota, ele não quer nenhum papel, daí a gente tem tudo organizado, nós pagamos todos os impostos em dia, aqui não sai nada, nenhuma das empresas sai nada sem estar os impostos todos pagos, e então com isso ali nós fomos buscando um setor onde não tivesse problema esse custo dos impostos, que fosse uma coisa normal, né? Aí vimos várias coisas, entramos na linha branca, já tínhamos aí um bom mercado, mas aí com a crise, isso assim, foi um mercado bastante castigado e reduziu muito o mercado, né? E aí então achamos esquadrias, vimos por esquadrias, começamos a olhar mais de perto e a trabalhar, e a gente já trabalhava com alumínio, fazendo as portas de refrigeração, né? E outras coisas, lá outros produtos, então alumínio e vidro era forte da Roden Vidros. E incorporar a esquadria de alumínio não foi tão complicado. Claro, demandou muito estudo de projeto, ver detalhes, todo o ferramental, as máquinas necessárias, né? Algumas importadas. Então, tudo isso, mas já dentro de um processo que a gente já conhecia bem, né? A Roden já dominava bem. Entrou no mercado, não era desconhecido assim também, né? Não era de todo desconhecido. A gente já tinha um bom conhecimento de mercado. Não no produto, mas no mercado. Muito bem. Mais um tema, senhor Lino, que nós gostaríamos de conversar também, talvez tenha sido um dos mais emblemáticos aí, que foi a questão da pandemia. No primeiro semestre de 2020, como é que foram as tomadas de decisão, assim? Porque ninguém sabia direito o que era essa tal da Covid, o que era esse tal do coronavírus, assim. Como é que foi para a equipe de gestão da Roden tomar as decisões? Vamos trabalhar, não vamos? Vamos fazer o quê? Como é que foi essa difícil tomada de decisão? Isso aí foi até, de um lado, foi bastante gozado, né? A gente tinha bastante pedidos, né? E aí começaram a anunciar na televisão, olha, não pode trabalhar, ninguém vai trabalhar, não sei o quê. Eu digo, pô, mas nós temos que entregar os pedidos, não tem como parar, né? E daí, de uma semana para outra, todo mundo queria fechar as fábricas. E daí eu digo, não dá, vamos continuar trabalhando, vamos cuidar bastante, né? E vamos continuar trabalhando. E nós aqui também, todo mundo veio para a fábrica, ninguém praticamente faltou. E a gente só fazia as reuniões, sempre um espaço um pouco mais amplo, não tão próximo, e todo mundo com máscara, né? E foi indo. Então, não teve problemas maiores. E outro que pegou a Covid, todos se saíram bem, ninguém veio a falecer, ninguém ficou assim extremamente doente. Então, passou assim meio, né? Que, na verdade foi um exagero das autoridades, né? Mas fazer o quê? E pela questão das pessoas ficarem em casa, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas o pessoal começou a ver, poxa, minha porta tá feia, eu quero arrumar minha porta, minha janela tá feia, eu quero um vidro novo, uma coisa assim. Então, nesse sentido, para a empresa, eu acho que foi positivo. De forma geral, todo mundo melhorou a casa, buscou melhorias na casa. Isso foi nos Estados Unidos, foi aqui, foi na Europa, e houve uma demanda muito grande, né? Já que o nosso principal produto é a exportação, então houve uma demanda muito grande pelas portas no exterior. Olha só, bacana. Outra coisa, senhor Lino, que a gente vê muito, né, na questão da Roden esses slogans, né, que é uma empresa de oportunidade, que é uma empresa que cuida das pessoas, mas esse DNA de cuidar das pessoas, assim, o senhor é um cuidado que o senhor sempre teve de valorizar as pessoas, de dar essas oportunidades. Como é que é essa mentalidade de pensar tanto nos colaboradores também? Isso vem de longa data, né? A gente sempre procurou
fazer um crescimento dentro da empresa, né? Surgiu uma oportunidade, um cargo novo, uma função nova, né? A gente olhava quem dentro da empresa podia fazer. E nós sempre investimos muito em estudo, né? Então, a Roden, desde sempre, ajudava a pagar a faculdade, né? E tanto que grande parte dos funcionários aqui fizeram a faculdade com auxílio da Roden, principalmente quem se formou e estava trabalhando aqui, né? Então fizeram a faculdade com auxílio da Roden. E isso foi melhorando a equipe, evidentemente, né? Estuda, tem mais conhecimento e vai melhorando toda a qualidade da equipe. Então esse foi o processo natural, assim, né? E eu sempre gostei de privilegiar a prata da casa, né? E sempre fizemos isso e eu acho que deu bastante certo. Tanto que nós temos, a maioria são funcionários vindos da prata da casa, quer dizer, crescendo dentro da empresa. E são poucos profissionais contratados de fora. É verdade, é verdade. Seu Lino, falamos, né, no início da nossa entrevista aqui, do nosso podcast, sobre a transição do seu pai, né, do Samuel, para os filhos, especialmente para o senhor também. E recentemente está acontecendo, então, né, essa transição agora aqui também no grupo, que é do senhor para o Jorge, né, seu filho, que é o novo CEO do grupo também aqui. Como é que está sendo essa transição? Como foi? Se já terminou? Está continuando? Enfim, queria que o senhor falasse desse novo momento do Grupo Roden também. Não, a transição é um processo longo, né? Então, porque para ser bem feito, para dar tudo certo, é um processo longo, porque tem muita coisa tem coisas que ainda estão comigo, mas assim o dia a dia está já tudo com o Jorge. O Jorge já vinha desenvolvendo vendas há vários anos, né? E depois ele foi assumindo, né, então aqui principalmente das portas do mercado interno, né, que já fazia vários anos que ele estava na frente. Daí ele também assumiu vidros e na exportação também, né? Então foi assim um processo, depois que ficou decidido que era ele, daí foi um processo mais rápido um pouco, mas ele vinha há muitos anos na empresa e claro, a gente sempre falava de uma coisa e de outra aí, né? Então, e ainda vai um certo tempo para passar tudo para ele, mas eu fico como, né, o presidente do conselho e ele como CEO da empresa. Então, o dia a dia fica com ele, mas assim as decisões maiores ainda passam pela minha decisão, ou pela decisão do colegiado, né? E acho que passar tudo, acho que nunca vai dar, né, Sorino? Porque é muita experiência, muita coisa assim. A gente claro tenta, mas tudo acho que não dá, né? Não, mas claro, vai passar tudo. Um dia vai passar tudo. Porque a gente vai se afastando e também não quer mais uma incomodação, vamos dizer assim, né? Porque enquanto você é jovem, é muito fácil. Trabalha o dia todo, chega em casa, brinca com a gurizada, dorme bem e outro dia está inteiro de novo. Mas à medida que o tempo passa, a pessoa não quer, vamos dizer assim, essa carga de trabalho tão grande, né? Que foi muito grande, né? Imagina. Épocas aí de muita responsabilidade, a gente não conseguia descansar direito, porque não sabia o que ia fazer, coisa assim. Então, mas é uma constante, é o desenvolvimento. A gente vai dando passos e procura sempre ir em frente. Nem sempre acontece isso aí, mas procura ir sempre em frente. Muito bem. Seu Lino, pelos nossos cálculos, aqui são 47 anos de Lino Roden no Grupo Roden. E em todos esses anos, teve algum momento que foi o mais marcante para o senhor, assim? Tiveram vários, assim, né? Tiveram vários momentos bem difíceis, porque como nós sempre lidamos com exportação, sempre, quando eu peguei já era, né, já lidávamos muito com exportação. E foi indo, essa exportação foi indo, e isso
o dólar subia, baixava a cotação, né? E de repente a gente se arrebentava porque o câmbio estava muito, muito ruim para o exportador. E daí de repente dava uma maxi desvalorização, aí melhorava tudo, aí a gente se alinhava de novo. Então sempre foi isso. E alguns governos mais populistas do que outros, né? E quando é populista é complicado, porque a tendência é querer fazer o bem do povo e por aí afora, mas, né, importar barato, mas com isso também houve uma desindustrialização do Brasil. E o Brasil, assim, perdeu muito do processo industrial, porque ouvindo de fora custava muito mais barato do que produzir aqui dentro. Como agora também acontece, porque se fosse tirar os impostos da importação, tem pouca coisa que sobrevive aqui, né? A agricultura, a agroindústria, sim, é uma coisa que é o nosso principal segmento, vamos dizer assim, é a veia que o Brasil mais funciona, né? Mas agora, recente, por causa da modernização da agricultura, da mecanização, porque antes também não tinha muita coisa importada aí. Celino, outra coisa que a gente vê também, né, quando fala assim com grandes figuras como o senhor é aqui para o nosso Alto Vale, para Santa Catarina, para o Brasil, algumas vezes tem alguém com quem a pessoa se espelha, com quem a pessoa se inspira. O senhor tem essa figura assim de uma pessoa que o senhor se inspira na questão do empreendedorismo mais assim também, ou enfim, de vida geral? Não bem numa pessoa assim, né? Mas sim, de certa forma, né? Eu sempre olhava assim para o Egon João da Silva, que foi o presidente da WEG por muitos anos, né? Mas principalmente para a Fiesc. Eu participo na Fiesc desde acho que 97, então fazem uns 27 anos, né? Então, e lá sempre se fala em produtividade, em qualidade, em melhoria de processo, em exportação. Isso foi ajudando a gente, né, trazer para dentro aquilo que se praticava lá fora. E muitas empresas já mais automatizadas, que serviam de exemplo, né? Então, foi um processo assim que eu consegui trazer, com associativismo, vamos dizer assim, consegui trazer as coisas com mais facilidade. Bacana, o seu Egon, então, é uma figura que o senhor gostou bastante, assim, então. Meu pai já gostava dele lá, né? Porque a gente comprava muitos motores da WEG, né? No início a WEG vendia para cliente pequeno, assim, também, né? Hoje em dia já não tem mais bem essa figura. Mas aquela vez, meu pai ia lá, falava com eles, com os donos, né? Então, legal. E com isso, evidentemente, o pai contava as histórias, porque eles sempre cresceram muito, né? Desde o início, eles sempre foram dando saltos, né? E isso o meu pai trazia. Legal. Indo para a reta final agora já do nosso podcast, Celino, mas tem alguns questionamentos antes também, assim, o senhor falou agora de Fiesc, né, mas o senhor já participou também da CIS lá em Salete, da Sears em Rio do Sul, é o sócio fundador da CIAT, inclusive em Taioli, também desse movimento de associativismo que o senhor falou, enfim, né, envolvido em várias entidades, esse grande empresário reconhecido aí por onde vai. Como é que o senhor acha que o senhor será lembrado no futuro, Celino? Bom, isso eu não sei, né? Isso eu não tenho bem ideia. Mas eu acho assim que a gente vai ser lembrado, ou eu serei lembrado como um empreendedor que conseguiu, porque assim, muitas empresas têm os líderes, mas não conseguem passar de uma geração, né? E agora eu vim de uma geração passada já, peguei o bonde andando, vamos dizer assim, e modernizei bastante a empresa e ampliei, cresceu muito, né?
e estou passando ela para frente num estágio assim muitíssimo melhor do que eu peguei. Então, agora, eu acho que são esses pontos aí que vão ser valorizados no futuro, né? Porque daí vai ficar, não, mas foi o Lino que pegou e desenvolveu a empresa e melhorou e conseguiu entregar ela assim, para os filhos, uma empresa, na verdade, nunca é dos filhos, é da sociedade, né? Porque não adianta nada a empresa aqui se não tem os funcionários, então ela é da sociedade. E a propriedade é uma coisa, mas assim o domínio da empresa assim, é uma coisa bem social. Então, eu acho que vou ser lembrado nesse aspecto, que eu consegui transmitir a empresa para frente, né? Bem melhor do que eu peguei. E tecnologicamente ela está se modernizando, continua dia a dia. O programa de robôs continua firme, e mais mecanização, de ampliação, como agora compramos a Tramontina Madeiras S.A. em Encruzilhada, e então colocamos uma bandeira importante para Roden lá, né? E isso tudo aí vai ser lembrado, que não, foram passos decisivos. Né? A compra das florestas no Rio Grande do Sul também foram muito importantes, porque naquele momento que a gente estava comprando aquelas florestas, e depois um pouco, houve aqui no estado também uma aglutinação das reservas florestais pelas fábricas de MDF e pelas fábricas de papel, que passaram a comprar muita coisa, compraram a maioria das áreas. Então hoje tem muitos produtores independentes, mas a grande maioria dos maciços florestais são de propriedades das grandes empresas. Entendi. Celino, a gente falou muito de Roden aqui, vamos dar um pause de Roden e vamos falar um pouquinho de fora. Quando o senhor não está aqui na empresa, o que o senhor gosta de fazer? Qual que é o seu hobby? Como que é o dia a dia do Lino fora da Roden? Conta um pouquinho para a gente sobre isso também. Eu, assim, nunca tive muita habilidade para o esporte, né? Então, eu jogava futebol até os 30, por aí. E daí depois fui largando o futebol. Mas sempre fiz, assim, muita caminhada, né? Então, eu buscava, no final do expediente, fazer uma caminhada. Então, sempre andei bastante, né? Até fiz aquele caminho de Santiago de Compostela, né? Uma caminhada de 860 quilômetros, que levou um mês, né? Fiquei um mês andando na Espanha. Então, foi, assim, uma experiência, assim, bastante forte, muito boa, né? Porque é um momento que a pessoa está sozinha, daí ela pensa no passado, né? Na sua trajetória, e pensa também no futuro. E, claro, passei esse processo todo nessa caminhada também, e foi muito bom. Eu, no final da caminhada, julguei que eu tinha feito até aquele momento tudo, vamos dizer assim, tudo da melhor maneira, ao que estava ao meu alcance. Então, estava dando tudo certo. E é um tempo que a gente tira para reflexão que às vezes no dia a dia a gente não consegue, né, Celino? Então é importante também, né? E eu vejo umas fotos de pesca aí também nas redes sociais do senhor. Isso também é uma paixão? Essas fotos de pesca? Eu vou assim, para pescar, eu vou assim mais pelo grupo de amigos. Né? É um grupo de empresários grande ali. Também gosto de pescar, mas não é que é a minha paixão, assim. Tanto que eu vou uma vez por ano só, né? Então, é uma pescaria mais assim para encontrar aquele grupo de amigos aí. É um empresariado basicamente de Blumenau ali, da região. E eu sempre vou junto, então a gente tem uma semana muito boa, né? E aí a gente vai numa pousada, então sempre bons vinhos, boa comida, né? Então, legal. Tudo acontece, né? Pela amizade mais mesmo, assim, do que... Mas é no meio do mato, é no meio de nada.
Então é uma coisa bem isolada assim, também. Celino, com essa, a gente volta agora a falar de empresa também, assim, com essa visão que o senhor tem, por tudo que o senhor já viveu aqui dentro também, como é que o senhor vê a Roden nos próximos 5, 10 anos, num curto, médio prazo aí, como é que o senhor vê o grupo nesse momento? Não, eu vejo sim que é um crescimento, né, contínuo, né? Eu acho que há um direcionamento. Então, a gente vai continuar nesse direcionamento, né? Legal. Mas dizer exatamente o que vai acontecer, a gente não pode dizer, porque depende muito do governo, depende também muito da concorrência internacional, que o nosso principal mercado é a exportação. Aqui dentro do Brasil também, né, agora a gente vai começar uma reforma tributária, né? Então, essa reforma tributária provavelmente vai trazer, eu acho que benefícios para a Roden, porque todos vão ter que recolher impostos, né? Então, se todos recolherem impostos, a Roden, que sempre já recolhe, né, vai ser beneficiada, porque o setor, o mercado como um todo vai ter que subir um pouco os preços, e os nossos já estão dentro desse patamar. Não vai mudar quase ou nada para a Roden, entre os outros, né, para os concorrentes, muda um pouquinho também. Alguns, né, porque tem muitos concorrentes que pagam os impostos corretamente, mas tem vários menores, principalmente os menores, que pagam pouco imposto. Celino, e a questão da dificuldade em ser empresário, né? Nas décadas de 80, 90, o senhor estava expandindo também e tal, mas era mais difícil naquela época ser empresário ou hoje? Porque a gente imagina, né, uma terra sem internet, uma terra com telefone difícil, uma comunicação mais complicada, às vezes uma economia um pouco mais fechada, ou enfim, ou era melhor daquele jeito para se trabalhar, e enfim, um paralelo aí dessas duas linhas temporais, digamos assim. A comunicação, eu não reclamo que lá atrás não tinha comunicação, porque não tinha para ninguém. Então a gente estava tudo no mesmo nível, né? E veio melhorando paulatinamente, e melhorou para todos, né? Mas o mais difícil era o financeiro. O financeiro era muito... Às vezes beneficiava, às vezes piorava bastante, daí o mercado estrangulava, vamos dizer assim, por um motivo ou por outro, aí ninguém pagava as duplicatas, a gente ficava sem dinheiro, a gente também não tinha dinheiro para investimento, praticamente, para financiar era muito difícil, né? Precisava de muitas garantias, então esse lado financeiro é que era mais difícil. Hoje em dia a Roden tem uma estabilidade financeira, porque isso foi construído, né? E com essa estabilidade financeira tudo ficou mais fácil, né? Porque é mais fácil comprar, é mais fácil vender, a gente tem mais tranquilidade para vender, porque antes tinha uma venda, mas era uma venda duvidosa. O cliente não era bom, a gente via no cadastro que o cliente não era bom. Vendo ou não vendo, né? Mas precisava faturar, vendia, o cliente não pagava. Aí o pepino era grande. Hoje em dia não, a gente vê o cadastro duvidoso, não vende, pronto. Então a gente tem estabilidade financeira suficiente para não vender. Então não vende e só vende para quem a gente tem assim, praticamente certeza que vai pagar. Mesmo assim, um e outro dá o calote, né? Sempre tem, né? Isso, Quase finalizando mais nosso podcast, né? Você que está nos acompanhando no YouTube, inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu joinha se está gostando da conversa aqui com o Celino. Nessa reta final agora, Celino, uma dica, na verdade, né? Não é por nada, mas o senhor é reconhecidamente um dos maiores empresários da nossa região, do estado, inclusive também, do nosso país. Mas para quem está começando agora, alguma dica que o senhor poderia dar, quem quer empreender, quem quer ter uma empresa, ser empresário, qual a dica que o senhor dá? Tem um ditado aí, que eu nem sei de quem é, mas que diz assim, ó: eu percebo que eu tenho muita sorte, e quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho.
Boas. Então esse ditado sempre tem me guiado. Eu tenho muita sorte, realmente, mas trabalho bastante e eu vejo que na medida que a gente está indo bem e quer fazer as coisas com boa vontade, com boa intenção e quer trabalhar bem para o mercado, a gente sempre vai crescendo junto. Legal. Né? Então, vamos dizer assim, eu acho que a melhor maneira de retratar é isso. Muito bem, seu Lino. Então, dessa forma, a gente quer agradecer o senhor por ter tirado um tempinho para conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da história da Roden, um pouquinho da história do senhor também, que, claro, são histórias que se fundem, se confundem. Mas, para a gente finalizar, nós gostaríamos que o senhor deixasse um recado para as pessoas que já passaram pela Roden ou ainda estão aqui. Tem muita gente aí com 30 anos de casa, até mais do que isso também, e muita gente já passou, né, por isso. A Roden é importantíssima para a economia local, para a questão social local mesmo, assim. Então, lhe agradecendo já por esse tempo que o senhor veio aqui, deixar uma mensagem a todas as pessoas que já tiveram alguma participação aqui dentro da Roden. A grande maioria das pessoas que passaram aqui ou marcaram para a empresa ou elas foram marcadas pela empresa, vamos dizer assim, né? Então, porque a empresa sempre tem dado muitas chances, assim. Então, aqueles que trabalharam na empresa e eram bem empenhados, saíram e conseguiram se estabelecer também bem e fizeram, né, também seu sucesso fora. E os que estão trabalhando aqui, os nossos agradecimentos, né, pela longa dedicação, e para os que recém começaram, também dizer que o trabalho bem feito sempre vai compensar. Então, dá um incentivo nesse sentido de que busquem sempre o melhor para a empresa é o melhor para eles também. Porque se a empresa vai bem, os funcionários também vão bem, a sociedade vai bem. Então, é uma corrente positiva. Então, para todos os que estão trabalhando, né, a gente busca justamente isso, que cresçam aqui dentro e que vão melhorando os patamares. Se um dia alguém sair, ele sai também com uma boa formação e ele próprio pode colocar o seu negócio em atividade e também vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso, porque fez a coisa bem feita também na empresa. Então, esse é o que eu vejo, né, que é um trabalho em conjunto, é um trabalho de crescimento mútuo. A gente cresce, mas a empresa, o funcionário que está na empresa também cresce, e aquele que saiu e se dedicou, ele também vai continuar crescendo fora da empresa. Muito bem. Esse foi Lino Roden, presidente do Grupo Roden. Prazer imenso ter trocado essa ideia com o senhor aqui. Seu Lino, muito obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui. E é isso aí. A gente se encontra nos próximos podcasts. Fiquem com Deus e até a próxima.